Informação cultural prática, objetiva para nós aqui e agora. O mundo, desde 2008, pratica taxas de juros negativas. Ou seja, um japonês, um chinês, um europeu ou um norte-americano, desde 2008, vai ao banco, toma dinheiro emprestado e no fim do ano está devendo menos do que tomou ao banco. Para você ver o absurdo que é. Aqui no Brasil você pega aí o empréstimo e paga 300%, paga 3 vezes mais do que tu pegou. E o Brasil segue sendo, há décadas, 5 governos ditos de esquerda, e se nós alargarmos a nossa generosidade para aceitarmos que retórica é substância, temos que dizer também que o governo Fernando Henrique foi um governo de esquerda, social-democrata. A merda que nós conseguimos fazer foi impor à sociedade brasileira consistentemente a maior taxa de juros do mundo. Mas eu não estou falando só de juro, eu estou falando de outras personalidades de capital, que nós nem sequer temos o correspondente em português na nossa língua, para pelo menos entendermos como é que a inovação tecnológica e a juventude empreendedora está tendo acesso para se financiar. Não é mais tomando dinheiro emprestado contra garantia que não tem. É venture capital, é seed money, é angel money. Olha aqui, tudo expressão em inglês de um tipo de financiamento que não exige empréstimo, nem juro, nem garantia. Associa-se ao risco da ideia inovadora e extrai dele os seus ganhos extraordinários. Nasce assim a Michael Frost, nasce... Cara, Michael Frost me pegou um pouco. A Apple, nasce o Facebook e nasce o Google e tudo mais que nós conhecemos como inovação nasce daí. Mas há mais assimetrias. A maturidade tecnológica, ao contrário dos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, em que os gaps tecnológicos se sucediam com certa lentidão, hoje é quase em tempo real a superação de uma geração tecnológica pela outra. E a diferença que no passado era entre você andar num carro com ar-condicionado ou num carro sem ar-condicionado era irrelevante. E eu sou do tempo em que a gente escolhia e o cara dizia, compre este daqui que vem com ar-condicionado. Ou, como agora você faz a opção. Hoje não é mais assim. A opção não é mais viável. A geração tecnológica defasada morreu. Não compete mais. E o domínio tecnológico não é um domínio global. É pior, crescentemente, um domínio privado de meia dúzia de pessoas. O papel da nova esquerda, que eu luto para que a gente acorde para isso, e o Brasil tem uma possibilidade grande, é inovar instituições que sejam capazes de apropriar esses ganhos disruptivos que as novas tecnologias estão impondo ao mundo da produção, subtraindo esses ganhos egoísticos de meia dúzia de pessoas que controlam o domínio novo para o ócio e para a produtividade da classe trabalhadora. Esse é o desafio. E, por fim, para não lhes cansar muito mais do que a mera provocação semiótica, há uma outra assimetria que nos põe em muita tensão com relação a parceiros que nós estamos achando que são nossos parceiros melhores, etc. E podem ser, desde que nós, brasileiros, saibamos do que se trata. Estou falando de escala. Escala é assim, ó. Quando um produto ou serviço é prestado ou vendido em gigantesca quantidade, o seu preço final é mais barato do que custa produzir ou prestar o serviço em pequena quantidade. E a característica da escala de uma economia é uma variável imediata do padrão de distribuição de renda nacional que esta escala tem ou não tem. Questão prática, no Brasil, 7 em cada 10 empregos são germinados por pequenas empresas, que por definição operam em pequena escala. A China produz uma indústria têxtil com 1 bilhão de unidades por ano. Os custos fixos dessa calça se reduzem à fração de centavo, porque é um teto só, é uma conta de energia só, é uma conta de ar-condicionado só, é um conjunto de salários só, e ela tira dali 1 bilhão de unidades. Ela pode vender ganhando meio centavo de lucro por unidade, porque somado ao arbitramento de ganhos de câmbio, que ela manipula no inverso do que o Brasil faz com que uma calça de jeans chinesa chegue mais barato na Sulanca de Caruaru, onde toda essa agenda neoliberal
semi-escravocrata já está praticada, não tem Estado, não tem tributo, não tem direitos trabalhistas, mulheres pedalam máquina de costura, overlock, grávidas, crianças, etc, etc, semi-escravo. Pois bem, a calça chega por essa variável de escala mais barato lá na Sulanca de Caruaru do que custa produzir lá. Mistura as três assimetrias, nós vamos entender por que a questão nacional é vital para um país com as características do Brasil. Voltaremos ao tema. Isso aí, um belo exemplo disso aí é Shein, Shopee, AliExpress. As lojas aqui do Brasil não conseguem competir. Só vê o desespero aí do Andavan e outros empresários aqui, comerciantes, que ficam forçando o governo a colocar taxa. Essas taxas aí de importação, porque eles não conseguem competir. A questão de escala dos chineses, a industrialização deles é muito mais avançada aqui no Brasil, então eles produzem em escala muito maior. Por mais que eles vão taxar as importações, ainda vai ter produto que vai ficar mais barato.